A gente vai trazer a pesquisa Datafolha, encomendada pela TV Globo, né, inclusive, mostrando a intenção de voto em Lula e Bolsonaro de acordo com a renda dos entrevistados. Vamos dar uma olhada? A gente tem para o telão aqui, Edu? Ou a gente vai encher a tela lá? Você manda, beleza. Tá aí na sua tela. Olha, gente, por que isso é importante? Segundo o Datafolha, 51% do país ganha até 2 salários mínimos, tá? E aí você precisa entender, né? Lula, entre os mais pobres, tá com 55% das intenções de voto. Bolsonaro melhora, pouco, 23%. Essa distância de 22 pontos percentuais é o que segura a dianteira de Lula fortíssima. Aonde Bolsonaro deu essa estilingada que a Renata estava falando? Na classe média. Gente que ganha entre 2 e 5 salários mínimos. Isso é o quê? De 2.200 até cerca de 6 mil reais. Aí Bolsonaro buscou o eleitor dele que tinha se perdido, digamos assim, e que a gente contou para vocês que era o trabalho da campanha. O que a campanha de Bolsonaro fez? Empatou tecnicamente com Lula, rachou a classe média no meio. Isso é 80% dos votos dessa faixa do eleitorado, ou está com Lula ou está com o Bolsonaro. Bolsonaro tem 41, lidera numericamente, mas está empatado com Luiz Inácio Lula da Silva quando você leva em conta a margem de erro para essa faixa, esse segmento do eleitorado. Lula tem 38. A partir do momento em que a renda cresce mais, Bolsonaro amplia a distância. Quando você fala entre quem ganha, gente que ganha entre 5 e 10 salários mínimos, que o Brasil é um país tão desigual que isso já é topo do topo da pirâmide, você tem um 47 a 34. Aqui Bolsonaro vence entre quem ganha 5 e 10. Passou de 6 mil reais, indo ali até 11 mil reais, 12 mil reais, é Bolsonaro com quase 50% desse eleitorado e Lula com 35%. Agora, o que aconteceu na elite da elite da elite... Mais de 10 salários mínimos. Isso é a elite da elite da elite. Isso é quem acompanha o noticiário na TV a cabo, isso é gente que está procurando informação na internet, lê bastante as coisas, pesquisa, esse eleitor engajado, informado. Você que está aqui comigo, aqui você tem Lula dando uma estilingada. Mais de 10 salários mínimos. Lula reduziu bem a diferença para Bolsonaro. Eles estão empatados entre a elite da elite da elite. E qual é a avaliação da campanha de Bolsonaro para isso? Isso foi a fala aos embaixadores, o engajamento no ato 11 de agosto em defesa da democracia, a ideia de que o presidente pode tentar algum tipo de ruptura institucional, que seria péssimo para o ambiente de negócios no Brasil. Isso custou voto para Bolsonaro pela primeira vez na avaliação, inclusive dos aliados dele, na elite da elite da elite, que deu a Lula essa possibilidade de se aproximar. Aí você vê, Daniela, eu estou vendo o presidente Bolsonaro, aqui tem um empate entre quem ganha mais de 10 salários mínimos, que é pouca gente no Brasil, levando em conta, claro, o universo de quase 250 milhões de pessoas, né? 220 milhões de brasileiros. Bom, aí você tem esse empate ali na elite da elite, classe média altíssima, 5 e 10 salários mínimos. Bolsonaro abriu uma frente confortável, mas veja que Lula tem 1/3 desse eleitorado, não é pouco. Aí, entre 2 e 5, empate técnico. Bom, está explicado a liderança de Lula quando você olha para a faixa mais numerosa do eleitorado, quem ganha até 2 salários mínimos. Os pobres, os mais pobres estão segurando Luiz Inácio Lula da Silva e mantendo Bolsonaro com dificuldades na eleição. É por isso que muita gente fala e a gente traz aqui para vocês sempre, pode jogar de volta o Yuri e a Renata, a questão do auxílio moradia, do Auxílio Brasil. Eu falei para vocês, né, que conversei com um profissional da política também, dirigente partidário, consumidor ávido de pesquisas, no meio dessa semana quando veio a Quest. E ele falou, eu acho que o governo superestimou o efeito do Auxílio Brasil. Eu falei, como assim? Ele falou, R$600 é um ganho, é. Mas onde é que o governo está avançando? Ele disse.
Está avançando com um corte do combustível. A classe média que anda de carro, a Renata até falou, né, ontem, sim, se você gastava R$ 400 para abastecer, agora está gastando 260, sei lá, né, óbvio que você vai falar, melhorou o ambiente. Mas para o mais pobre, o litro do leite está custando mais caro que o litro da gasolina. A inflação de alimentos, apesar da melhora no ambiente de negócio, dessa sensação dos preços caindo, muito por conta do corte de impostos e dos combustíveis, que o presidente segue fazendo. Ontem ele anunciou um monte, inclusive do Whey Protein, que o Edu Petrério, nosso DTV, que é halterofilista, comemorou efusivamente. O presidente, gente, ele segue fazendo isso, mas isso levou a ele um avanço na classe média. Para o pobre, que precisa botar leite, ou pão, comida, a inflação de alimentos, ela não cedeu. Pelo contrário, o leite ficou 25% mais caro. A última pesquisa de ESE fala de uma cesta básica no Sul e aqui no Sudeste acima de R$ 700. O Auxílio Brasil não paga uma cesta básica. Para esse eleitor o mais pobre, o suspiro foi pouco.